Sabe, quando a gente pensa em compulsão ou em vício, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a de uma luta, né? Uma batalha que precisa ser vencida. Mas e se essa ideia de combate não for o caminho? Hoje, a gente vai explorar um jeito completamente diferente de olhar para isso, de entender o que o vício realmente quer dizer. Pois é, o que todo mundo diz é isso aí. Vício é um inimigo. Uma coisa que tem que ser derrotada na base da disciplina, do controle, uma briga constante. Só que essa mentalidade de guerra talvez esteja nos impedindo de enxergar a pergunta mais importante de todas. E essa narrativa da luta contra o vício está em todo lugar. É a história da força de vontade contra a fraqueza e o único objetivo é arrancar o problema pela raiz, eliminar o sintoma. Mas, ao focar só em apagar o fogo, será que não estamos ignorando o que causou o incêndio? Então, vamos fazer um desvio. Em vez de ficar perguntando como é que eu paro com isso, vamos mergulhar numa outra abordagem. Uma que vem tanto da psicanálise quanto de uma obra fascinante chamada Um Curso em Milagres. Essas duas linhas de pensamento nos convidam a fazer uma pergunta bem mais profunda. A proposta aqui é bem simples, mas muda tudo. Em vez de ir para cima do comportamento, de atacar o vício de frente, a ideia é dar um passo para trás. É parar de lutar com o sintoma e começar a investigar qual é a função dele. E aqui está a pergunta que é uma verdadeira virada de chave. Para que esse vício existe na vida de alguém? A mudança é sutil, mas é gigantesca. Não é por que isso acontece, mas para quê? Qual é a serventia disso? O que, no fundo, esse comportamento está tentando resolver? Olha só, para a psicanálise, o vício não é só um hábito ruim. É uma tentativa, muitas vezes desesperada, de lidar com um vazio, com uma dor que a pessoa nem sabe nomear. O objeto do vício, não importa qual seja, ganha uma função na mente. Ele serve para quê? Para regular a angústia, para anestesiar um sofrimento e para dar aquela sensação, mesmo que falsa e passageira, de que se tem algum controle. É por isso que simplesmente tirar o vício à força não costuma funcionar. A pessoa para uma coisa e começa outra. O sintoma muda de endereço, mas a dor continua lá, intacta. E exatamente nesse ponto, nessa dor, que a lição 12 de Um Curso em Milagres chega com uma correção de rota mental, uma que ajuda a gente a entender a raiz desse vazio. Presta atenção, o curso não fala que o mundo é ruim ou que o vazio é terrível. Ele aponta para outro lugar. O transtorno, a angústia, vem do significado que nós damos ao que a gente vê. Ou seja, o problema não está no vazio. O vazio, em si, é só um espaço. É neutro. O sofrimento vem da interpretação, da história que a gente se conta de que aquele vazio significa uma falha pessoal, um abandono, um perigo que precisa ser preenchido de qualquer jeito, o mais rápido possível. É essa história que dói. E quando a gente olha por esse ângulo, o vício deixa de ser o vilão da história. Ele se revela como uma tentativa da mente de consertar um problema que ela entendeu errado. No fundo, ele é um pedido de ajuda todo torto. Um grito por amor, por cuidado, por presença, que só sabe se manifestar daquele jeito. E aí, a solução que se apresenta é uma inversão total de lógica. É virar o jogo de cabeça para baixo. Em vez de sair correndo para tapar o buraco com qualquer coisa, a proposta é parar, é questionar o significado que foi colocado ali. E se essa sensação, esse incômodo todo, não for um sinal de que algo está quebrado? E se for só um espaço aberto? Um convite para algo novo surgir? E se, em vez de tentar calar esse sentimento a todo custo, a gente tentasse, pela primeira vez, só escutar? O que será que ele tem para dizer? Talvez o vazio seja exatamente isso. O ponto em que as velhas estratégias, aquelas do ego, da parte da gente que tenta controlar tudo, simplesmente se esgotaram. E isso, olha só, não é uma tragédia. Pelo contrário, pode ser a grande oportunidade. A abertura para que uma outra sabedoria, uma outra voz interna, finalmente possa ser ouvida. E o que acontece quando essa chavinha vira na mente? Uma coisa fantástica. O vício começa a perder a sua função. Ele não foi combatido, ele não foi arrancado à força. Ele simplesmente se torna desnecessário. A necessidade que ele tentava suprir foi finalmente entendida e é acolhida de um outro jeito. Isso tudo nos leva ao que a gente pode chamar de o verdadeiro milagre dessa história toda. E, como já deu para perceber, ele não é bem o que a maioria das pessoas imagina. O milagre não é o ato de parar com o comportamento. Isso é só consequência. É o efeito colateral, o resultado natural de uma mudança que aconteceu muito, muito mais fundo. O verdadeiro milagre é essa tomada de consciência. É o clique. É finalmente entender que a fonte da perturbação nunca esteve do lado de fora.
Não era o mundo, não era a situação, não era nem mesmo a sensação de vazio. O milagre é a percepção de que a dor vinha da interpretação do significado que foi aprendido e projetado em cima das coisas. E a melhor parte é, se um significado foi aprendido, ele pode ser desaprendido, e um novo pode ser escolhido no lugar. Fica então essa reflexão. E se esse vazio que se tenta preencher a todo custo não for um problema para ser resolvido? E se ele for, na verdade, um convite? Um convite para uma nova forma de se perceber e de perceber o mundo? A resposta para essa pergunta pode de fato mudar tudo.